E aí, pessoal daqui do canal Gestora Social Media, hoje para entrevista, gestora entrevista com Anatex, ou @Anatex, ou Linda Anatex, né? Com vocês, Anatex. Anatex. E aí, obrigada. Que bom, né? Que deu certo fazer entrevista. Muito bom, gratidão por essa entrevista, viu? Eu agradeço. Então, a Anatex acabou de dar uma entrevista especial aqui num evento do Sebrae. Conta um pouco pra gente como que foi falar desse conteúdo tão abrangente assim. Como que é dar palestra sobre mídias sociais para você? Então, eu falo de oportunidades, porque hoje o meu público é mais o empreendedor mesmo. E também tem empreendedores que estão virando social media, né? Que é o assistente virtual que eu falo. Mas hoje tem vários tipos de oportunidades, é o que eu falei. Tanto de você ter um produto digital, de você ser influenciador digital. Tem muitas coisas para influenciadores digitais hoje. Então, tudo passa pelo digital. Quem tem um negócio local, você está no Google, você está, por exemplo, você tem um restaurante no TripAdvisor ou em sites que tem a ver com o seu nicho. Loja online, você tem a loja do Instagram, você tem o Elo7, você tem uma série de recursos. Então, hoje o que não falta é recurso para o empreendedor, né? O que falta é conhecimento. A maioria dos empreendedores não sabe onde buscar. E o meu intuito é ajudar o empreendedor. E educar para que o gestor de mídia social tenha um público mais antenado, que entenda o que ele faz, que dá valor para o que ele faz. Porque tem muito gestor de mídia social que acha assim, essas pessoas que falam de marketing digital estão tomando nosso espaço. Não, muito pelo contrário. Qualquer empreendedor hoje que sabe marketing digital, ele sabe que aquilo dá muito trabalho. Entendeu? Se você tem uma loja, você cuida do estoque, você cuida da recepcionista, você cuida da atendente, você cuida do RH, você cuida do financeiro. Fica assim, e ainda o digital, né? Então, todo mundo que está bem educado, todo empreendedor bem educado, ele vai precisar de alguém para fazer gestão de rede social. E aí, é muito legal ter pessoas como você, como eu, que a gente fala com esse público e que a gente educa, porque o cliente bem educado é um cliente comprador, né? Quando você dá a informação para o seu cliente, ele se torna muito mais propenso a comprar, porque agora ele sabe decidir, né? Então é isso que eu falei aqui em Goiânia, das oportunidades do marketing digital, que são amplas, né? Na verdade eu falei de umas 6, mas assim, tem muito Exatamente. mais. Foi muito rico, ela falou, acho que foi mais que 6, né? Foi muito mais que 6 opções e novidades do mercado, né? Sempre trazendo inovações e tal. Tem que ficar antenado. Como que você gerencia o seu próprio conteúdo? Você ainda gerencia as suas redes sociais? Sim. Tem equipe? Como é? Eu tenho uma equipe, a minha equipe é toda remota. Tem gente que eu nunca nem vi na frente, né? Inclusive vou contratar uma agora de Caruaru, que eu tô indo pra lá também. E assim, é tudo remoto, cada um no seu quadrado. Mas eu decidi assim, porque eu quero liberdade, eu prezo pela liberdade, eu quero ter, por exemplo, mães na minha equipe que precisam ficar com os filhos, então eu prezo por isso. Mas eu sei que tem empresa que precisa de ter a pessoa ali, né? Isso é o meu perfil, não quer dizer que isso vai servir para todo mundo. Mas hoje sou eu que decido o que eu vou falar nas redes sociais. A minha equipe, a gente decide campanha. Por exemplo, a gente vai vender determinado produto, então a gente decide a campanha. Mas todo o conteúdo ainda sou eu, porque eu conheço muito meu público, né? Eu não consigo ainda terceirizar isso. Agora, com o Tribotex, que é uma recorrência, que é um portal em que eu dou conteúdo toda semana, eu estou trazendo minha equipe também para ajudar, porque eu tenho designer, eu tenho pessoas que cuidam muito e sabem muito sobre WhatsApp, venda de WhatsApp e no WhatsApp. Então eu tenho pessoas que são muito boas só que não são produtoras de conteúdo, são pessoas que estão nos bastidores, né? Exato. Então no Tribotex eu estou trazendo entrevistas também. Então, por exemplo, estou entrevistando alunos que tiveram resultado e aí eu entendo como eles aplicaram e é muito legal, porque eu aprendo com eles também. Porque às vezes a pessoa aplicou, por exemplo, tem uma aluna que ela aplicou uma aula de como criar aula online para fazer um orçamento. Então, até eu falei dela aqui, que é a Achei Tamires. fantástico, anotei inclusive. Então, o orçamento em vídeo que ela passa para os clientes é porque ela fez uma aula de como criar um online. E aí, eu não sabia disso. Quando eu encontrei com ela, que ela falou. Eu falei, os clientes não estavam indo na marcenaria, eu precisava mostrar para eles a minha cara e eu peguei aquela aula de como gravar uma aula e fiz um orçamento. Falei, fantástico, vou Excelente. agora começar a falar sobre isso. Que legal. Então, eu aprendo muito também com as pessoas que estão na internet me vendo, depois elas me falam que fizeram e eu aprendo pra caramba. Então pra mim é super importante essa questão aí com os alunos, o relacionamento com os alunos também. Que legal. Eu vi algumas entrevistas suas, eu vi inclusive que no seu início você entrevistou
né, alguns experts, alguns, né, gurus aí do marketing, pessoas, né, de grande influência. Mas como que você começou exatamente, né? Hoje na palestra você falou que você é desde a época do Orkut. Como foi esse início, assim? Foi assim, eu fiz hotelaria, não fiz marketing. Eu fiz pós em marketing. E eu me apaixonei quando o marketing ainda não era digital. Me apaixonei pela parte de atendimento ao cliente, de vendas e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar na área, não tinha isso, mas eu sempre gostei de tecnologia. Então, teve uma época que eu projetei um sistema de gestão de cliente para um cliente meu e tal. Fiz várias coisas diferentes. E a época que eu criei uma empresa pequena de telemarketing, que era B2B, então eu tinha que prospectar clientes para os meus clientes. E aí era muito por telefone, e a conta de telefone vinha muito alta. Então a gente começou a usar o Orkut para poder chegar em alguns clientes, comunidades e tal. E aí eu comecei a usar a rede social, que era o que tinha na época. Tinha Messenger, aquele Messenger, é o MSN, né? Tinha o Orkut, tinha blog, já tinha alguma coisa de YouTube. Então eu comecei, porque os meus clientes não tinham muito dinheiro, e eu falei, não, eu tenho que ajudar e vou ver isso aqui. Então eu, por exemplo, fazia blog no Blogspot, que era bem ruim, mas assim, era o que dava para chegar nas pessoas, entendeu? Então eu fui desbravando. E naquela época eu nem imaginava, né, que eu ia ter sucesso com aquilo, mas eu gostava. E a minha empresa só empatava. Aí eu comecei a dar aula em faculdade sobre o que eu fazia de marketing, eu entendia de marketing bem. É que o problema é que não existe a cultura ainda para o que eu fazia. Então esse que é o problema, de você chegar muito cedo também, né, no mercado. Tem que criar tudo, né? Você cria do zero. E aí na faculdade eu tive a oportunidade de ser coordenadora de cursos de pós-graduação e de implementar o que eu fazia na minha empresa. E aí depois deu tão certo que fui promovida para direção. Então com 27 anos eu fui, assim, cresci muito rápido lá dentro. Eu até fechei minha empresa. Depois que eu saí de lá, o Facebook já estava começando. E aí, como eu já tinha essa habilidade de desbravar, entender e tal, eu comecei a desbravar o Facebook, o Instagram. E aí eu comecei a captar clientes, mas só de mídia, bem lá no começo. Tanto que meu primeiro cliente de mídia foi gratuito. Eu fiz 3 meses. Falei, me deixa fazer e se der certo, você me paga. Que é uma dica, né? Começar às vezes assim. E eu recomendo para os meus alunos, faz um estágio com um amigo, né? Faz para você aprender. Ter case, né? Ter case. E aí ele me ajudou pra caramba, foi um salão de beleza. Aí eu comecei a pegar vários clientes. Só que aí eu cheguei no problema ruim. Quer dizer, um problema bom, né? O problema bom é quando você consegue resultado, mas você abre um problema. Que é o seguinte, eu tava sobrecarregada, eu não queria ter equipe, porque na época, como eu tinha feito a gestão da faculdade, tinha muita gente, eu falei, não quero trabalhar com gente. E aí eu tinha 15 clientes e ficava louca, né? Porque era uma coisa muito novidade, todos queriam que eu fosse lá, e eu meio que ensinava também, por exemplo, salão de beleza, eu ensinava o cabeleireiro lá a fazer a foto, fazer o antes e depois, então eu já ensinava, que eu sempre fui de dar aulas, né? E aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou escalar isso? Porque eu tô ficando louca, né, com tanto cliente e tudo, e eu não conseguia pegar mais cliente. E aí eu falei, bom, e se eu ensinar isso online? Não sabia nada de online. Aí eu fui tentar entender. Não era época ainda de produto digital, era uma coisa muito que eu fui tentar entender e não tinha muita coisa. E aí eu comecei a criar treinamento online, criei o de Instagram primeiro, aí muita gente me conheceu por causa disso, mas eu falava de várias mídias e tal. E foi isso. E aí eu comecei a entender, e aí começou toda essa coisa. Na mesma época, esses outros experts surgiram também, com outras abordagens. Aí eu comecei a fazer curso deles também para entender. E eu sempre bebi de várias fontes, porque eu acho que a gente tem que agregar conhecimentos, né? Então fiz vários treinamentos fora do Brasil e tal. E aí eu comecei a entender melhor o meu mercado, como que é esse negócio da influência. Pô, isso funciona mesmo. Porque quando comecei, eu tinha 0 seguidores, né? Eu era uma pessoa de bastidor, de fazer a coisa pro meu cliente, não pra fora. E aí eu comecei a ver que se eu falo isso na internet, as pessoas se interessam. E aí eu, na prática, comecei a entender que isso dá resultado. E muito legal porque eu fui pivotando o meu negócio. Então o que acontece? Eu comecei a entender que alguns profissionais que compraram o meu curso, por exemplo, que era, sei lá, lojista, começaram a se encantar tanto com marketing digital e começaram a prestar serviço. Eu falei, bom, então eu tô formando social media, né? Tô formando... Aí eu chamei de assistente virtual até, né? Porque é um outro método que eu crio que não é social media. Aí a pessoa fala, mas qual é a diferença? Faço curso pra você ver, mas qual que é a diferença?
É porque quem aprende comigo, eu sou uma pessoa que eu falo pra pessoa começar do zero, com humildade e aprende com o seu cliente. Eu sou dessa coisa que você não pode se achar, entendeu? E a gente tem nesse meio do marketing muita gente que, fez um curso, já se acha a última bolacha do pacote. E eu já sou assim, não, aprende, porque marketing digital muda sempre. Então, o assistente virtual, ele tem um nome mais humilde, de assistente. E é muito bom, porque as pessoas que entram como assistente virtual, elas veem um papel em branco. Elas estão prontas para aprender do zero, sem muito o ego, entendeu? E aí, esses são os melhores profissionais depois. Por quê? Porque eles aprendem do zero, eles querem acertar e eles se tornam especialistas em um nicho que eu falo, vai para um nicho. E aí se tornam maravilhosos profissionais. Só que aí quando eles começam a dar conta que eles são maravilhosos, aí a ficha vai. Não é aquele cara que faz um curso já para ser maravilhoso, fez um curso de um mês e se acha. Não, é um cara que com a experiência e tendo esse nome humilde, assim, digamos, assistente virtual, eu capto um público que eu quero, que é o cara que tem a humildade de aprender. E aí se transformam em grandes experts e estão acontecendo, né? Tem gente ganhando 18 mil por mês, 20 mil por mês, então eu fico super feliz porque legal. Tá tendo resultado. Qual seria essa escadinha do assistente virtual? Qual que seria o próximo passo? E tal? Próximo passo do assistente é que assim, eu falo com o empreendedor, mas aí eu pivotei também, tenho esse curso do assistente virtual, mas o próximo passo é assim, digamos que você virou assistente virtual de mecânica. Você atende mecânicos em vários lugares do país. E que você é virtual, então você pode pegar várias oficinas. E aí você virou expert em mecânica. Então o que acontece? A próxima é você virar um influenciador. Porque aí você, em vez de ficar só prestando serviço mão na massa e fazendo para os outros, você começa a criar um grupo, por exemplo, só para várias mecânicas, em que você vai orientar e não vai fazer pela pessoa. Só que aí você escala. Porque, por exemplo, imagina vários mecânicos te pagando R$1.000 por 4 encontros e você ter, sei lá, 10, 20, 30. Então você escalou, aí você começa a ganhar mais. Só que isso eu não falo, aliás, tô falando aqui, né, spoiler, mas eu não falo tudo isso para quem tá aprendendo, porque eu quero que as pessoas comecem do primeiro passo degrau. A passo, Que eu acho que é importante, você tem que ter o primeiro degrau, pronto, feito, e ralado, e doído. Por quê? Porque você vai valorizar. Tem muita gente que já quer começar sendo, né, o super expert. Bom, eu pelo menos assim, não comecei assim, e hoje assim, tudo que eu tenho eu valorizo, por quê? Porque não veio fácil, entendeu? E eu acho que os profissionais que tiveram que desbravar são bons profissionais por isso, porque eles sabem que não é fácil, né? Mas você consegue atingir o resultado. Legal. É mais ou menos o que a gente vê aqui no canal. A gente tem falado com conteúdos para vocês para escalar, né? Do design gráfico que pode chegar a ser um social media e o social media que pode se tornar um gestor social media. Excelente esse conteúdo aqui que a Anatech está trazendo. Ela falou de escalar, né? O marketing digital, pelo que ela nos contou aqui, ajudou você a ter mais liberdade de tempo e ampliar seus negócios, né? Sim. E a gente sabe que você se posicionou muito bem como ali a expert em Instagram, né? Então tem muitos aconteceu, na verdade. Naturalmente, né? Aconteceu, porque não tinha ninguém falando. Mas hoje já tem bastante gente, mas não tinha ninguém falando. Exatamente. Mas provavelmente essas pessoas que falam hoje já passaram por os seus conteúdos, aprenderam com você. Do Instagram, se você tivesse que selecionar assim as 3 premissas básicas, mas bem básicas, mas que você viu que funcionam, quais seriam as 3 básicas que funcionam? Hoje, primeiro, você tá num nicho, falar com o nicho, resolver o problema do nicho. Você fazer o IGTV, aparecer, porque não adianta, se você quer ser influente, você tem que aparecer, né? Não adianta você, vou colocar só minha voz, não adianta. A pessoa quer se conectar com alguém, né? Quem é que tá falando comigo? Então, não, eu só um Instagram temático. Ok, mas não dá. Até os Instagrams temáticos que existem, os caras estão começando a aparecer, porque é outra coisa, muda. Então, aparecer, fazer o IGTV, porque o IGTV dá visibilidade, fazer stories, eu acredito que é isso. E assim, quando você entende que é a influência digital, não importa o que vier no Instagram, porque o Instagram inventa moda todo dia, né? Inventou stories, inventa IGTV, um monte de coisa. Mas quando você vê que é influência digital, é influência digital. É por isso que eu falei, faz um vídeo, bota no IGTV, bota no YouTube, bota no LinkedIn, bota no Facebook, bota em tudo. Bota no TikTok. Multicanal também, né? Multicanal, porque na verdade, independente da ferramenta, é você falando e ajudando alguém, entendeu? Então,
é isso, é influência digital. Mas, infelizmente, muita gente acha que influenciador digital é blogueirinho, é ridículo, não sei o quê. Não, não é nada disso. Se você verificar, Flávio Augusto, é influenciador digital, eu botei aí, Dr. Vitor Sorrentino, Natália Arcuri, são pessoas sérias e que estão ganhando com isso, claro, né? Com certeza. Porque estão criando um negócio com isso. Mas é que muita gente fica nessa, mas não vou, não sei o quê. Então, quando vê, já foi, né? Já vai ter alguém falando daquilo que ela gostaria de falar. E são profissionais, né? E ganham muito dinheiro com isso e ajudam marcas a vender mais, né? Como você até trouxe na palestra. Ana, pra gente fechar com chave de ouro, que dica que você dá pra, né, a nossa audiência aqui do canal, pra pessoa que quer começar a trabalhar com mídias sociais e se tornar um gestor social media, que dica que você dá pela sua experiência? Olha, tem um primeiro estudo de caso, tem alguém que confia em você para você testar, porque é teste, muita coisa é teste. E aliás, o que a gente fala hoje, daqui 2 anos não existe mais, ou já mudou. Então assim, não acredite no que você está vendo 2 anos atrás, porque o negócio já mudou. Tem um vídeo meu que as pessoas falam, mas isso aqui, por exemplo, como colocar música no Instagram? Antes você tinha que ligar o Spotify para colocar a música, hoje tem a música. Então assim, aí o pessoal entra no meu vídeo e fala, mas já mudou, não sei o que. Enfim. Então assim, teste tudo, humildade total para você aprender com o seu cliente, porque você está servindo alguém, na verdade, né? Se você trabalha com rede social, você está servindo, fazendo alguém vender mais, fazendo alguém ter mais visibilidade. E assim, você saber que você tem que ter propósito, né? Qual que é o seu propósito de vida? Eu acredito nisso. Quem que você quer ajudar? Não, só quero ganhar dinheiro. Então você vai ver que uma hora você vai se estressar, porque a mídia social é muita informação ao mesmo tempo, consome o nosso cérebro, deixa a gente doente se a gente não faz as coisas com propósito. Então eu acho que para quem está entrando nessa área é muita informação. Então vai com calma. E qual é o seu propósito? Quem que você quer ajudar? Vai com calma que tudo dá certo, né? Não tenta aí abraçar o mundo com as pernas, porque isso aí vai acabar com você. É você ter calma e aprender, né? Principalmente com quem está aí no mercado. Não se ache, sempre beba de várias fontes. Eu conheço vários experts aí de mídias sociais, respeito praticamente todos, né? Tem um ou outro aí que são meio louco, mas respeito todos e aprendo com eles. Então eu acho que é você aprender com todo mundo em vez de ficar criticando, porque no nosso mercado, isso em qualquer mercado, né? Digamos no mercado de fotografia, o fotógrafo às vezes vai ouvir outro fotógrafo falando, não quer ouvir muito, né? Porque aí já vai se comparar. Mas eu acho que no nosso mercado, às vezes as pessoas ficam julgando muito. Mas fala sobre isso, conteúdo errado, não sei o que. Gente, conteúdo raso depende do público, né? Então eu acho que em vez de ficar julgando, realmente aprender de todas as fontes. Com isso você vai conseguir peneirar, vai filtrar, vai selecionar os melhores, né? Exatamente. E com certeza você vai identificar aquele que você se identifica mais. Ana, deixa um recado final aí e também faz um convite especial pro pessoal. Sim. Siga lá, @Anatex no Instagram, procura no YouTube Anatex. E tem o Tribotex, que é a minha comunidade, né? Em que eu faço aulas semanais daquilo que está funcionando, entrevistas para a pessoa saber passo a passo o que está funcionando em cada mercado profissional liberal, negócio local. Se você trabalha com gestão, aprenda, porque aí lá você vai ver estudos de casos que funcionam para você chegar no seu cliente e falar, olha, vamos colocar isso, porque eu vi que isso dá resultado. Então, assim, se você quiser aprender comigo, Tribotex está aí, é uma ótima forma de você ficar antenado aí, porque eu tô lá mastigando pra você o negócio, entendeu? Show de bola. É isso aí, pessoal. Siga aí, @Anatex, Tribotex na área. Valeu, gestores social media. Falou. Valeu.